A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Espíritos culpados somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia, e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Entendamos as boas obras, quanto nos seja possível. Cada migalha do bem que faças é luz contigo, clareando os que as ama. E assim é porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós depende de nós. Do livro Justiça Divina pelo Espírito de Emmanuel. Mensagem: Culpa e Reencarnação, página 38 e 39. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11 horas e 3 minutos. Sábado, 19 de abril de 2025. Eu sou Clênio Barros e através da Rádio Guarani Digital estaremos juntos até às 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita de número 1432, com a participação de Zeca Piquet e Virgínia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. Em seguida, Minuto Mediúnico com Virgínia Barros, cuidado com a invigilância do pensamento. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema Cuidado com a Invigilância do Pensamento, foi baseado na obra Perturbações Espirituais, do Manuel Filomeno de Miranda, em psicografia de Divaldo Franco e em obras básicas e subsidiárias da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de Naelso Coutinho. Todos nós somos médios em potencial. E se mantivermos a invigilância dos nossos pensamentos, corremos um sério risco de sermos influenciados por espíritos levianos e oportunistas em nosso trabalho do dia a dia, inclusive em nossos trabalhos na casa espírita, principalmente quando vamos trabalhar em contato com pacientes de sexo oposto, perturbados em processo visível de influência espiritual. A mediunidade pode constituir-se em cada um de nós em calvário de redenção, exigindo um comportamento idôneo para suportar os sofrimentos e as tentações que se nos apresentam no trabalho. Quando vamos ter contato com pacientes que buscam conforto para as suas perturbações existenciais e emocionais na área de seus relacionamentos. Esses pacientes normalmente apresentam um quadro de carência afetiva, daí a necessidade maior dos nossos cuidados. Quando em trabalho de socorro ao próximo, não podemos ser invigilantes em nossos pensamentos, pois uma pessoa que se nos apresenta em processo obsessivo traz consigo irmãos doentes do mundo espiritual e que precisam ouvir palavras reconfortantes e carinhosas, mas pautadas de muito respeito, já que não temos como avaliar, a priori, o comportamento do paciente que se encontra à nossa frente, aguardando o seu tratamento. Existem razões indiscutíveis para os atendimentos de consulta nas casas espíritas, sejam feitos considerando a sexualidade dos pacientes, de tal forma que homem de fazer consulta de homens e mulher fazer consulta de mulher. O mesmo deverá ocorrer com os passes fluídicos, em que homens devem dar passe em homens e mulheres devem dar passe em mulheres. Tal postura não pode ser levada ao extremo, porque, às vezes, nessa área de trabalho só temos homens ou só tem mulheres. A flexibilidade deve existir de forma natural, principalmente nos trabalhos de incorporação, nas reuniões de desobsessões.
Porque já pensou como seria comprometido esse trabalho se somente mulher pudesse receber espíritos femininos e homens somente pudessem receber espíritos masculinos? Não podemos exagerar tomando tal atitude. Se todo trabalhador é digno do trabalho para o qual foi designado, conclui-se que não vemos qualquer empecilho de um homem receber o espírito de uma mulher numa reunião de desobsessão e vice-versa. Todos somos trabalhadores do Cristo, o qual já nos trouxe em si mesmo um exemplo de vigilância de pensamento, e nos pedia ainda que orássemos sempre para não cairmos em tentação, o que implicaria na falta de cuidado com a invigilância do pensamento. Pensemos nisso. E não sinta solidão, escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem, que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, meus amigos, com a graça de Deus, o amor de Maria Santíssima, os nossos anjos de guarda. Estamos aqui mais uma vez com Silvio Costa, do GAM, Grupo de Assistência Mediúnica, e ele vai nos esclarecer. Silvio é pesquisador, estudioso do Espiritismo, palestrante e trabalhador voluntário do GAM, como já foi dito. Fique à vontade, a casa é sua, e muito obrigado pela sua vinda e seus esclarecimentos. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja sempre nos envolvendo. Para mim é sempre um momento de felicidade de estar aqui. Eu sempre venho com esse sentimento. Agradecer a oportunidade de estarmos juntos na busca de poder esclarecer, né, o que nós temos a oportunidade de estudar, de aprender, e que esse aprendizado não fique só em nós. Que esse aprendizado que a gente consegue obter, ele possa ser transferido em qualquer momento de nossas vidas. Então, esse é um momento que eu acho assim muito importante, onde a gente pode chegar a muitos irmãos nossos que muitas vezes não têm a oportunidade ou a condição de ir a um centro espírita. Então, eu acho maravilhoso, com toda sinceridade, esse trabalho que vocês conseguem realizar aqui. Todos estão de parabéns mesmo. E para mim é sempre estar feliz. Eu sempre estou feliz de estar aqui compartilhando esse momento de estudo, de aprendizado para todos nós. É importante salientar que a importância do trabalho estão nos entrevistados, né? Na excelência do conhecimento daqueles que vêm aqui dividir conosco, e somos muito gratos de fato. É um belíssimo trabalho que vocês desenvolvem. Mas Silvio, fala dos trabalhos do GAM. Como estão? Graças a Deus, né, os trabalhos já estão voltando ao normal, né, graças a Deus, né, nós já estamos na atividade dos trabalhos da divulgação doutrinária. Na segunda-feira nós temos a consulta espiritual, né, nós temos nas terças-feiras o estudo do Livro dos Espíritos, na quarta-feira o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na quinta-feira a gente tem um trabalho de evangelização das crianças e o tratamento espiritual para as crianças, que é um trabalho diferenciado. A gente chama desse trabalho, que foi na época desenvolvido e aplicado por Ivan Viana, fundador do Grupo de Assistência Mediúnica, que se chama o Passe Dirigido. E temos nas sextas-feiras o trabalho da desobsessão, né, que a gente atende aquelas criaturas que são recomendadas para fazer o tratamento. Nas quartas-feiras, enquanto o Evangelho está sendo aplicado às pessoas que estão fazendo esse tratamento ou não, pode ser um convidado, uma pessoa que venha pela primeira vez ao centro, a gente tem o estudo também da mediunidade, né, para os trabalhadores da casa. Nas sextas-feiras, enquanto as palestras sobre a obsessão, suas causas e seu tratamento, que nós explicamos para as pessoas saberem o que é que estão fazendo no centro espírita, a gente está fazendo o estudo também doutrinário, que a gente engloba a parte de doutrinação, mediunidade, ou seja, tudo empacotado, vamos dizer assim, a gente tirando as dúvidas, fazendo os estudos das obras,
né? Hoje nós estamos fazendo o estudo do livro Mecanismo da Mediunidade. E sempre o penúltimo domingo de cada mês nós temos o café da manhã, onde nós trazemos trabalhadores de outras searas para fazer um café da manhã. É como se fosse um seminário. Sim. Durante a manhã todinha do domingo. Uma vez por mês a gente faz esse trabalho também. Que nesse dia 27 vai estar um nosso irmão que é psiquiatra, é espírita, e vai estar lá conosco fazendo esse trabalho de divulgação, não é? Das coisas espirituais, não é? Então nós estamos também recomeçando os trabalhos da energização, que é a fluidoterapia. Recomeça agora, com certeza, porque estamos fazendo as manutenções lá nas salas e conseguimos concluir, e os trabalhos vão voltar também à normalidade para os casos de pessoas que têm complicações e que às vezes a medicina terrena às vezes não tem conseguido equilibrar, né, os processos de sofrimento das pessoas. Então as pessoas fazem esse trabalho de energização, né, lá com a Helena Aventura, que é a esposa, que ela já esteve uma vez aqui me acompanhando, não pôde vir hoje, mas mandou um abraço para vocês. Agradecemos, sim. Né? E aí essa é a atividade do nosso pequeno grupo de assistência mediúnica. Belíssimo trabalho e grande trabalho, né? Muito trabalho, por sinal. E um abraço e considerações a participação de Dona Helena. Mas, Silvio, é tão importante assim a questão da palavra? Não vale só a intenção, não? Não. Com certeza não. O título que vocês colocaram me chamou muito a atenção. Responsabilidade da palavra. Né? Então, primeiro a gente tem que entender o significado de responsabilidade, porque às vezes a gente leva a responsabilidade, às vezes profissional. Eu tenho responsabilidade com o meu trabalho, e essa responsabilidade do trabalho, ela está condicionada, ela não é de graça. Às vezes a pessoa diz: olha, eu trabalho porque eu preciso me manter, então é uma condição. Sim. É condicional. Eu trabalho porque eu tenho família. Então, responsabilidade, né, ela se enquadra em todo o aspecto da vida, né, do ser humano. E quando você fala da responsabilidade da palavra, é uma coisa mais específica. É porque eu trouxe até um conceito aqui, eu escrevi, para não dizer que sou eu que estou inventando, né? O que significa responsabilidade? Dever de responder pelo próprio comportamento. Então, a gente pode ter a responsabilidade profissional, por exemplo, condicional, e eu posso ter a responsabilidade profissional de dizer: eu preciso trabalhar para me desenvolver. Já passa a ter uma outra conotação, uma outra compreensão. Então, quando eu trabalho, está lá no Livro dos Espíritos que diz o seguinte: o trabalho é a única forma de progresso do ser, em todas as áreas do conhecimento humano. Né? Porque você só progride se trabalhar. Né? Então, quando a gente tem a consciência dessa responsabilidade de ir trabalhar para aprender mais, então essa tua responsabilidade vai dar um ganho a mais no teu desenvolvimento intelectual ou moral, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter essa consciência do que é responsabilidade. E a nossa introdução do nosso trabalho foi a questão do pensamento. Né? Então, nada acontece, a palavra não sai se nós não pensarmos. Não é? Então, a palavra é a forma de comunicar. São as locuções, são a produção do som com a intenção de fazer-se compreender ou de levar uma informação. Então, a forma como se vai fazer isso, que foi um exemplo, inclusive foi dado, né, muito importante, a forma como a gente vai fazer. Pelo fato de a gente ter um pouquinho da oportunidade do conhecimento, não nos cabe, por sermos espíritas, às vezes querer falar a verdade, mas de forma que vai fazer o outro sofrer.
Então a gente tem que ter muito cuidado, Cleine, meus queridos irmãos que nos escutam. A gente tem que ter muito cuidado na forma de falar a verdade sem ferir, sem provocar dor, que a pessoa já chega dorido, já chega sofrido, já chega conturbado, e você vai dizer que ele está passando por aquilo porque ele merece. Você não tem uma forma de dizer isso mais suave, para que ele possa então se trabalhar e possa então sair daquela condição. Então nós não temos o direito de fazer ninguém sofrer por palavras e por pensamento. Então a palavra que você vai usar, antes dela ser colocada, ela tem que ser avaliada a forma como vai ser feito essa interação. Então a responsabilidade está nesse contexto. Então responsabilidade é uma coisa muito ampla, muito ampla. Foi dado o exemplo de Jesus. Jesus, por excelência, ele trouxe todos os ensinamentos de forma que esclarecesse as pessoas, usando o quê? A palavra, em que ele não registrou, mas os seus apóstolos o fizeram. Mas tudo isso dentro de um contexto espiritual. Então nós não temos o direito de falar o que a gente quer. A gente tem a obrigação de saber o que vai fazer, o que vai falar. Então, é dentro desse contexto que nós precisamos trabalhar. Mais adiante, quando a gente fala de responsabilidade, é definida como a capacidade de responder pelos próprios atos e assumir as consequências deles. Então, a gente tem que saber, olha, quando eu faço alguma coisa, eu tenho que estar consciente que eu serei responsável por essa coisa que eu estou fazendo. Eu vou responder por isso. Eu tenho que ter essa consciência, ou seja, eu tenho que parar para saber o que é que eu vou fazer, porque eu serei responsável pelo que eu estou fazendo. Então, quando nós falamos alguma coisa por alguém que eu estou fazendo ela sofrer, eu vou ser responsável por esse sofrimento. O fato daquela pessoa já estar numa condição de dor não me dá o direito de aumentar essa dor. Pelo contrário, Jesus fazia o quê? Jesus acalentava, Jesus fazia com que aquelas pessoas apaziguassem. Todo mundo ficava embevecido com Jesus pelo que ele fazia. Ele não condenava, ele não criticava. O que que ele chamou a atenção? Tu precisas olhar primeiro em você e não querer ver o defeito do outro. Você não enxerga a trave que está nos teus olhos e consegue ver o argueiro dos olhos dos outros. Então, Jesus, através da palavra, chamava a atenção para que a gente tivesse o comportamento de não julgar ou condenar. Então, às vezes, quando nós julgamos ou condenamos, nós utilizamos uma palavra que vai provocar esses efeitos naquela criatura, porque a gente está olhando o defeito dela, a gente está condenando o que ela possui. E Jesus não fez isso. Jesus fazia com que aquelas criaturas elas pudessem sair daquele momento de dor e de sofrimento. Então, é nesse sentido que nós que temos a condição de estudar para fazer a divulgação da doutrina espírita, a gente tem que ter esse cuidado, Clênio. Né? A gente está fazendo um estudo aos sábados, que hoje não vai ter, porque muitos que participam do curso de facilitadores, a gente chama de orador, a gente chama de facilitar a compreensão das coisas, né? Então a gente faz esse curso e a gente aborda o cuidado que nós precisamos ter na divulgação da doutrina dos espíritos. Os espíritos, eles nos ensinam a forma como nós devemos fazer a divulgação, sem criticar ou condenar. Se a pessoa não tem conhecimento, eu tenho a obrigação de passar o conhecimento que eu tenho e não querer julgar ele porque ele não tem. A gente não está vendo aqui a causa do processo que ele está passando. A gente está vendo a necessidade dele crescer. Então, se a gente passa a ter esse olhar, a gente vai eliminando as imperfeições que nós possuímos dentro de cada um de nós. Perfeito. Silvio, eu acho que a pessoa certa
para esse tema é o senhor. Assim, a primeira etapa dos esclarecimentos para nós veio Moisés, trazendo as leis. Sim. Jesus disse que não veio modificar as leis, Sim. e dar prosseguimento, resumiu em 2. Isso. O Espiritismo, como a terceira revelação, vem traduzir para o nosso dia a dia, para o nosso entendimento, as parábolas de Jesus. Sim. E o Espiritismo se intitula com essa condição, né? Sim. Com esse grande advento que não é criar nada. É só, como você está dizendo, transmitir, facilitar. E essa colocação do oratório como facilitador de entendimento, de você começar a refletir. Quer dizer, não basta só estudar e ter o conhecimento das lições, tem que ir mais além. Muito mais além do que a gente possa imaginar. Nos ajude. Vê mesmo. Eu diria o seguinte, que a gente não tem que esperar se tornar santos para poder fazer a coisa acontecer, de forma nenhuma. Mas nós temos a obrigação de trabalhar-se para poder melhorar aquilo que nós somos. Então, eu não posso divulgar uma doutrina quando eu faço o contrário que a doutrina esclarece. Então, a doutrina espírita, ela não condena nada, ela esclarece. Jesus nos esclareceu através das parábolas, e muitas vezes as próprias parábolas de Jesus ainda são mal interpretadas, né? Os casos que foram acontecidos, que está registrado na Bíblia, muitas vezes foram passados para nós, uma coisa que muitas vezes a gente questionava, eu me questionava, né? Que Deus castiga. Veja mesmo, quando passou para a gente que Deus castiga, a gente criou uma condição de medo do Deus que nos criou. Então, a mesma coisa, olha, eu vou ter medo do meu pai? Não, vou ter respeito ao meu pai. Né? Então, essa condição, muitas vezes, ela precisa ser trabalhada para que a gente modifique esses conceitos que foram trazidos, porque um Deus que ama não é um Deus que castiga. E Deus nos dá a condição de evoluir através do trabalho, através das oportunidades reencarnatórias, que não condena, pelo contrário, nos faz que cada um de nós se libertemos de tudo aquilo que nós aprendemos e que nós precisamos consertar. Então, o facilitador, ele que faz esse trabalho de divulgar a doutrina dos espíritos sobre todos os aspectos, filosófico, científico ou religioso, que são esses 3 pontos que devem ser abordados dentro dessa divulgação. Ele não pode fazer algo se ele não estuda, se ele não compreende. Então, a doutrina dos espíritos veio mostrar para nós tudo aquilo que essa ciência que Jesus trouxe na época, que para mim é o maior código de física espiritual que existe, para mim, essa compreensão que eu tenho, a doutrina espírita veio explicar. Então, quando Jesus falou da necessidade da reencarnação, muitas outras religiões ainda não compreendem. A doutrina espírita foi que passou a ter a compreensão através dos esclarecimentos filosóficos, né? Então, a filosofia espírita veio mostrar o que é que acontece quando nós estamos no plano físico, o que é que acontece quando voltamos para o plano espiritual. Isso é filosofia, ou seja, o conhecimento que nós precisamos ter, que nós não tivemos. Jesus não poderia fazer essas explicações detalhadas por conta da época, a ignorância que o povo tinha. Mas ele disse para Nicodemos, quando Nicodemos questionou ele disse assim: como é que a gente pode nascer de novo? Quando ele falou sobre essa questão, grande entrar no ventre da mãe. Ele não compreendeu o que Jesus disse. Precisarás alcançar os reinos dos céus quando terás que nascer de novo. E ele não entendeu.
Então, a doutrina espírita veio explicar isso e comprovação científica desses fatos. Não é somente porque a doutrina espírita falou, mas a ciência está comprovando a cada dia. Não existe mais dúvidas de comprovações através de registros em cartório de que aquela pessoa nasceu naquela época, viveu naquela época e que se enterrou em tal lugar naquela época. Comprovado sim a pessoa morar naquele local. Então, veja, a doutrina espírita, ela nos esclarece aquilo que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás. Né? Então, vem a necessidade, então, o facilitador, ele tem que fazer esse estudo dos ensinamentos de Jesus, atrelado à filosofia espírita, que os espíritos vêm nos esclarecendo o que é Deus. Imagine que a concepção de Deus, que a gente ainda não temos condições de compreender Deus, mas os espíritos dizem que é Deus, não quem é ou o que é Deus, mas que é Deus, no livro francês, que o traduzido botaram o que é Deus, que é diferente, que é Deus, o que é Deus, ou quem é Deus. Então, eles explicaram, dizendo o que é Deus, inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Esse foi o conceito que foi dado para que a gente tivesse uma interpretação a partir daí diferente, de que Deus não é aquele velhinho de barba, e essa que foi a gente conduzir. A gente foi condicionado a isso, a ter essa concepção do que é Deus. É uma coisa muito, 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 muito mais além do que a gente possa imaginar ou compreender. Então, veja, o facilitador da doutrina espírita, ele tem que ser um estudioso, procurar estudar o tempo que ele tiver disponível, além das atribuições que ele tem como profissional, como uma pessoa que é responsável pela família, como responsável, seja lá pelo que ele for, a responsabilidade, e a responsabilidade quando ele coloca nesse seio de querer participar do processo desses conhecimentos que nós não temos. Então, a responsabilidade está no estudar, compreender e seguir. Porque eu não posso dizer para as pessoas que não bebam porque faz mal para a saúde e eu vou beber. Tá? Então, é contraditório. Ele então tem que fazer essa divulgação e tem que praticar isso também. Né? Então, aí da responsabilidade do facilitador, né? Da doutrina espírita. É muito importante que nós que procuramos fazer esses trabalhos, que nós precisamos renunciar às nossas atitudes, às nossas imperfeições que vão contrário às leis de Deus. E nada mais é isso. Né? Foi lido, né? No Evangelho está lá dizendo que a gente tem que seguir o caminho, e nesse caminho que a gente tem que seguir, quando a gente tem a oportunidade de reencarnar, que a gente não venha a seguir um caminho que vai desvirtuar dessa obrigação da evolução que nós precisamos alcançar, a evolução intelectual e moral. Muito bem. Quando a gente fala esse conhecimento que vem trazer por base a mensagem, não é verdade, que você colocou, é muito comum, dentro da oratória e dentro da apresentação de quem está falando, né, a questão de credibilidade. Sim. E tem alguns oradores que falam mais dele do que realmente da mensagem, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, em tal momento aconteceu isso, em tal momento aconteceu aquilo, com o intuito de dar credibilidade aos fatos, a trazer da mensagem. É justificável? Como você entende dessa maneira? A gente aprende com esses grandes trabalhadores da seara. Eu nunca vi Chico falar o que fazia. Pelo contrário, as pessoas sabem por aqueles que conviviam com ele, mas ele não colocava a boca no trombone quando ele fazia. O que Divaldo faz, eu procuro fazer ao longo desse seu trabalho, foi um trabalho que todo mundo tinha que ver. Mas ele não fazia, vamos dizer assim, apologia àquele trabalho que ele fazia. Então, a gente às vezes
não compreende o que Jesus falou em suas parábolas, que a tua mão direita não perceba o que a outra esteja falando. Então, às vezes, Pedro diz, como é que eu vou fazer isso? Aí, uns entendem assim, olha, eu tenho que fazer o bem, mas junto de alguém que esteja ao meu lado, mas que essa pessoa não perceba. E diz, como é que eu vou fazer isso? É você não fazer com arrogância, ou querendo se mostrar, né? Então, você procurar fazer e não ficar vaidoso, ainda é mais profundo. E porque eu não tenho que fazer algo em benefício do meu semelhante, e eu não fique vaidoso porque eu estou fazendo aquilo. Que eu não enche o peito e diga, eu estou fazendo isso. Então, são duas coisas que eu vejo que a doutrina, até hoje, eu não vi isso em lugar nenhum, que a doutrina trouxesse, que a gente tem que fazer um curso de teologia para aprender as coisas do Espírito. Ou se dá um currículo, porque a pessoa está fazendo uma apresentação doutrinária. Não tem diploma, não? Não tem diploma. O diploma que você tem é o diploma da tua profissão. Então, se você é um psiquiatra, um psicólogo, é um médico, justo você fez por merecer de ter conseguido ser aquilo que a tua profissão exige, aquilo que você precisa ser. Mas para você ser espírita ou divulgar a doutrina dos espíritos, você não precisa ser médico, ser psicólogo, ser psiquiatra, ser um físico, nada, você pode ser qualquer coisa. O importante é que você pratique as verdades espirituais, que você procure seguir os ensinamentos de Jesus. Isso é o que é importante. Então, o currículo profissional de alguém não tem valor para as coisas espirituais. Se assim fosse, tinha um monte de anjos no plano espiritual. E não é isso, porque Jesus chamou a atenção, né? A espiritualidade fala, Kardec foi muito claro disso, a caridade. É fazer a caridade espiritual. Isso é o que é importante. Não importa que você seja o que você seja. Você pode não ter nenhuma graduação, mas se você faz a caridade espiritual, isso é o que vai te representar quando você chega no plano espiritual. Porque aí o teu perispírito não vai ter agregado nenhuma energia de orgulho, de vaidade, de egoísmo que nós precisamos trabalhar. Muito bem. Tem o nosso ouvinte Edna, do Jardim São Paulo. Agradece a Deus pela existência do programa e a sua vinda também, né? Obrigado. E está muito feliz conosco e nós com ela. Com certeza. Edna é assídua, sempre nos colabora, nos ajuda. E Antônio Pedro da Macaxeira, que está escutando o programa, manda um alô para Zezinha, da Matriz da Luz, aqui bem pertinho, perto de São Lourenço, que também ouve o programa. Falar nisso, ouvir o programa, é interessante que todas as religiões, toda seita, prega a regimentação de novos adeptos ou simpatizantes, né? E o Espiritismo coloca que não há proselitismo, né? Parece que a gente não quer que venha espírita. Como é que a gente pode entender a fala quando você passa as mensagens, como agora está passando, e a gente diz, ora, eu não quero prosélitos, a intenção do Espiritismo é o esclarecimento e base de tudo. E não que ele saia da religião X para vir para a nossa. Os tratamentos espíritas é condicionante só para espíritas? De forma nenhuma. Nós temos o exemplo que acontece lá no centro, e eu gosto muito, porque nós temos um procedimento, Clênio, lá no centro, que é antes que a pessoa vá fazer uma consulta espiritual, que a gente faz uma triagem dos sintomas que a pessoa está dizendo, está sentindo, né? Ela está dizendo o que está sentindo. E a gente faz essa avaliação. E em muitos casos, eu encaminho a pessoa logo para o tratamento. Por quê? Porque a pessoa ainda vai esperar uma semana para fazer a consulta, para depois começar o tratamento. Eu tenho sempre essa filosofia dentro de mim, essa compreensão.
de que quando nós vamos para um médico, porque a gente está doente. Sim. Mas a gente, quando chega no médico, a gente quer que seja atendido. A gente não vai para o médico perguntar só o seu nome e pegou os sintomas e vai-se embora. Não, o que é que ele faz? De imediato, ele faz um levantamento, faz uma anamnese com a pessoa, levanta os sintomas da pessoa e não vai passar um medicamento, caso não seja necessário. Mas ele já tem um diagnóstico, faz o exame, o que é que ele faz? Você vai fazer tais exames para a gente chegar a uma conclusão do que você tem, ou o que está sendo afetado em você. Os teus sintomas caracterizam isso, mas eu tenho que ter comprovações. E passa logo os exames para a pessoa, para que a pessoa possa trazer e ele cuidar logo da pessoa. Então, no centro espírita eu vejo da mesma forma, não vejo diferente. Esse é um ponto. Então, nessa triagem que nós fazemos, eu gosto sempre de perguntar às pessoas para que elas não cheguem com aquela imagem de que pode ser barrada por ser de outra religião. Eu sempre pergunto, você tem alguma religião? E a pessoa diz, olha, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou budista, que já aconteceu. Eu sou teosófico, não sei. E não importa, eu digo, olha, você está aqui para fazer um tratamento espiritual, não é para ser espírita. Eu sou muito claro nessas colocações. Fazer um tratamento espiritual é uma necessidade que o centro dispõe de poder fazer, mas a liberdade de cada um tem que ser mantida. E eu digo, depois que terminar o tratamento, siga a sua religião. A gente não vai interferir no seu livre-arbítrio. Se você se sente bem como católico, se você se sente bem na sua religião protestante, se você está bem no budismo, siga. Eu sou da Sanshinwei, siga a Sanshinwei. Não importa a seita ou religião que você abraça. Eu sou um bandista, eu sou candomblessista. Não importa, você vai fazer um tratamento espiritual e depois siga o que você goste e se sente bem. A gente não pode interferir porque cada um está no momento de suas necessidades de entendimento e de compreensão. Agora, durante o processo de tratamento espiritual, a gente exige que as pessoas assistam às palestras, que vai dar o esclarecimento necessário para que ela mude o seu comportamento condicionado, faça as reflexões para que possa mudar a condição de impedir que as influências espirituais possam acontecer ou que esteja acontecendo. Muito bem colocada. E só salientando, Edna, ela já se colocou, ela é evangélica, com a graça de Deus, toda a família é evangélica, assiste o programa, comenta, graças a Deus. Né? Mas, voltando à questão dessa importância, desse entendimento sobre a responsabilidade da palavra, essa responsabilidade, e aí você falou do trabalho do facilitador, né, de um trabalho de preparação para aqueles que vão conduzir os trabalhos, né, falar sobre o espiritismo, falar sobre o cristianismo, na realidade, é muito comum. Essa responsabilidade só está restrita aos oradores, aos facilitadores? Não, para mim deveria estar em todos. Deveria estar em todos. Infelizmente não. Mas, veja, é muito importante, né, a gente compreender essa condição que nós colocamos, né? Na realidade, ao longo do tempo, ao longo da evolução, o ser humano vai adquirindo informações e vai colocando no seu arcabouço, vamos colocar assim, espiritual, determinadas coisas que ele aceita como verdade e que se torna até uma coisa cultural, né? E eu digo sempre assim, nem tudo que cultural é moral. Então, às vezes, nós nos colocamos diante de situações que, quando a gente pega o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, quando, por exemplo, você tem o capítulo 8, né, que Jesus fala, bem-aventurados puros de coração, né, verdadeiras purezas e mãos lavadas, os fariseus e os escribas procuraram Jesus
para criticar os apóstolos, que eles não seguiam a cultura deles, né, dos seus ancestrais, de dizer que tinha que lavar as mãos para se alimentar. E Jesus chama a atenção deles, né, dizendo que nem tudo que entra na boca é o que faz mal ao homem, mas tudo que sai da sua boca. Isso é uma coisa profunda, que a gente às vezes não percebe, que a gente tem que ter o cuidado naquilo que nós falamos. Jesus já chamou a atenção desde há mais de 2000 anos sobre essas coisas que nós estamos aqui conversando, falando, tentando compreender. E aí Pedro ainda não entende. Ele disse: Pedro, tu não usa a inteligência, Pedro, né? E diz: olhe, o que faz mal é quando você comete o adultério, o homicídio, e sai dizendo tudo aquilo que nós praticamos, que nós falamos com a boca. A fornicação, ele fala. Então, às vezes, né, o pensamento é tudo aquilo que sai pela nossa boca. Então, o que produz do seu coração e que se conecta com o teu pensamento é o que vai sair pela boca. Então, esse é o cuidado que Jesus chamou a atenção, que nós deveríamos trabalhar. E aí tem uma coisa que eu acho muito importante, que nós estamos fazendo já esse estudo, e estamos debatendo muito no livro Mecanismo da Mediunidade, reflexo condicionado, né? Então, o que seria o reflexo condicionado? Seria tudo aquilo que a gente coloca em nossa mente e que tem uma resposta sobre aquilo que nós estamos guardando. Então, tem um ditado popular que diz assim: o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, isso é um condicionamento que às vezes a pessoa não percebe o porquê isso acontece. Então, as emoções que nós sentimos é fruto dos sentimentos que nós construímos ao longo do tempo. E aí, olha, se o meu olho não vê aquilo que me incomoda, só que isso que está te incomodando é imperfeição. Então, se eu tenho ciúme porque eu vi alguém com maldade, com alguém que a gente tenha uma ligação afetiva, se eu vejo aquilo e eu sou portador de desconfiança e de orgulho, de vaidade, de egoísmo, aquilo vai produzir em mim uma emoção que vai provocar uma alteração emocional, orgânica inclusive. Então, veja como é importante a gente trabalhar esses efeitos condicionados. Então, Jesus chamou a atenção disso. E nos ensinamentos do reflexo condicionado que André Luiz traz através de Chico, né, e através de Divaldo Vieira, esse livro foi psicografado pelos dois. Então eles trazem, o André Luiz, esse ensinamento que foram provados que existe reflexo condicionado, e que aquele russo Ivan Pavlov, ele fez experiências comprovando isso, que isso afeta na nossa vida como todo, inclusive no nosso processo evolutivo. Então, veja, o quanto é importante a gente conhecer essas coisas que a gente não valoriza, não é? E que a ciência espírita promove essa necessidade de conhecimento para todo mundo. Isso não é limitado para algumas pessoas, isso é para todo mundo. Então basta a gente querer ter esses esclarecimentos para que a gente possa estabelecer uma melhoria das nossas vidas futura. Não é no presente, a gente está querendo fazer isso para que a gente possa ter uma condição melhor do nosso futuro, porque somos nós que fazemos o nosso futuro, não é Deus. Muito bem. Mas Silvio, quando você fala em conhecimento, a gente lembra Jesus, né, que disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso. Não é verdade? Isso. Ora, é muito comum naquelas pessoas que têm a mediunidade da vidência, né? Ou através da intuição, ou através dos trabalhos. E ora, se é verdade, eu posso propagar. Então ela chega e diz assim: olha, você está com o irmãozinho meio desequilibrado, prejudicando a sua vida. E aquela pessoa que já estava com medo dos espíritos agora fica aterrorizada.
O que acontece, hein? Olha, a gente não tem o direito, aquilo que eu repito, independente da mediunidade que você tenha, seja uma faculdade mediúnica ostensiva ou não, você não deve utilizá-la como meio de se propagar, eu digo, não trabalhar a vaidade para querer mostrar que sabe ou que tem entendimento. Esse é o cuidado que todo trabalhador precisa ter. E dizer de forma branda. Como a gente vai dizer isso a uma pessoa se ela tem medo de espírito? Primeiro a gente tem que preparar a pessoa. Aí como você vai preparar? Diz, você acredita em espírito? Acredito. Ótimo. Mas você tem medo de espírito por quê? Então, se a gente procura primeiro verificar a causa do medo... Quer dizer, desculpe ter interrompendo, quer dizer que as palestras faz parte do tratamento porque leva ao conhecimento? Exatamente. As palestras ela têm a obrigação de esclarecer as pessoas. Não amedrontar. Não amedrontar. Não é? Porque imagina o seguinte, eu fico às vezes olhando sem querer condenar ou criticar, a gente vê esse Deus maravilhoso, se Deus só faz as coisas corretas, as coisas boas, ele iria fazer alguma coisa ruim? Não, ele só, seria uma incoerência a gente pensar nisso. Então, nós não temos o direito de fazer com que aquela pessoa continue nesse medo. Eu tenho que buscar a causa do medo. Então, muitas vezes, aquele medo é construído por informações erradas que foram colocadas na mente daquela criatura. E aí a pessoa fica com medo de entrar até no centro, de passar em frente a um centro espírita. Verdade. Ou querer entrar achando que vai entrar no centro espírita e vai ver os espíritos pulando para lá e para cá. E pessoas... Não. Existem pessoas, às vezes, por ter uma faculdade ostensiva e não ter educação mediúnica e estar num processo obsessivo muito intenso, muitas vezes provoca um descontrole e que pessoas, depois de ser trabalhadas, elas deixam de ter aquele comportamento. A gente tem vários exemplos lá no centro, né, de pessoas que vieram até de outros centros, sem aqui colocar, porque o centro disse que não dava resultado. Então era uma pessoa magrinha, baixinha, e para segurar ela em 5 homens, que ninguém conseguia saber por que ela tinha tanta força, que não tinha motivo de ter tanta força. E a pessoa foi educada, foi orientada, foi feito o trabalho da desobsessão com ela, e ela deixou de ter aquelas incorporações que provocavam esses distúrbios. Então, o que a gente tem que ter é a paciência com aquelas criaturas, a vontade de ajudar aquela criatura, para que aquela criatura se torne uma pessoa com equilíbrio. Então, eu não tenho chegar e dizer assim, você tem medo do espírito, mas a causa do teu medo é a falta do conhecimento. Que a falta do conhecimento leva a gente a ter o medo. Perfeito. Né? É inversamente proporcional. Quanto mais conhecimento, mais fé. Quanto menos conhecimento, mais o medo. É inversamente proporcional. Sempre eu gosto dessa comparação. E às vezes a pessoa quer entender a fé que Jesus falou. A tua fé te curou, que a gente não vai entrar nesse mérito agora. Não nesse momento. Mas olhe, bem rapidinho, já está chegando ao final do trabalho, mas nos trabalhos de desobsessão, como você falou, e doutrinação, o doutrinador tem que saber, tem que ter conhecimento e tem que se impor, né? Tem que falar a verdade. Olha, você é um espírito mau, saia daqui. Não a doutrinação, o significado da doutrinação que está tomando outros nomes que eu não concordo. O significado de doutrinação, se a gente for olhar, é muito mais profundo do que se possa imaginar. Então, a gente tem que ter, no momento da doutrinação, a gente procurar compreender a causa da dor daquele espírito. Se ele chega num sentido de vingança, se ele chega com um sentido de muita dor, a gente tem a obrigação de apaziguar aquela dor e não de condenar ele porque ele quer se vingar. Muitas vezes chega um espírito e diz, vocês estão querendo proteger ela não presta, aquilo outro. Então você tem que dar ouvido a ele e saber a causa que ele está daquela forma. Então a gente não está ali para condenar ou dizer que ele é mau. Ele é um espírito que está no momento equivocado.
pela falta do conhecimento, pela falta do perdão. Então são essas coisas que nós precisamos empregar os ensinamentos ou o conhecimento doutrinário para cada situação. A gente não está ali de forma nenhuma para poder julgar o espírito que está se comunicando. De forma nenhuma. A gente está ali para amparar a todos. Essa é a nossa preocupação, é essa visão que a gente tem e passa a dar nos cursos que a gente também tem de doutrinação para as pessoas que podem fazer esse trabalho. O espírito que ali vem, ele é amparado. O espírito encarnado que vem fazer a obsessão, ele é amparado. O espírito que está fazendo a prelação, ele está tendo a oportunidade de estudar e de aprender. O passista está na condição de poder conter todos os seus sentimentos dali de caridade. O doutrinador está aprendendo com o sofrimento do espírito. O aprendizado do médium psicofônico também para poder não fazer aquilo que ele está recebendo, que foi feito pelo espírito que se coloca e se desnuda no momento do que fez de errado. Então, o aprendizado não é para só quem está fazendo a desobsessão, o aprendizado não é só para o espírito que está fazendo a sua comunicação. O aprendizado é para todos. Perfeito. O tempo está encerrando. Só agradecimento, Silvio. Nada. Belíssimo trabalho. Venha muito mais vezes. Na disponibilidade estaremos. Exatamente. Já sabemos que a sua agenda é muito complexa. Mas só agradecimento. Não temos que o agradecer em que é a oportunidade que a gente tem de colaborar. E sempre que tiver, o Piquet sempre me coloca na parede, ele dá opções, né? Ele dá opções, tal dia e tal dia. Aí a gente vê. A opção é para vir. É para vir, né? E a gente vem com muito gosto. Né? Só agradecimento de fato, de coração, e o aprendizado é para todos nós, não resta dúvida. O entrevistado da próxima semana será Tauá Gomes, da Associação Espírita Casa dos Humildes, em Casa Forte, e vai nos falar Felicidade não é deste mundo, do Evangelho, referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º. Vamos agora agradecer ao Criador pela oportunidade de se vir à divulgação cristã. A Rádio Guarani, através de Luciano Carvalho, na técnica, Eduardo Albuquerque, aos colaboradores, a Silvio Costa do GAN, brilhante o nosso entrevistado de hoje, a Zeca Piquet, Virgínia Barros, pelas participações. Que fiquem com Deus, desejamos uma semana de muita paz e aprendizado, e de acordo com a sua vontade e o nosso merecimento, aqui estaremos na próxima semana. Vamos ouvir o CD de Caritas, do grupo musical Voz e Caridade, faixa 7, Se Semeares, com Sérgio Mendes. Em seguida, Conexão Cultural com Joaquim Freitas.